Efésios capítulo 6, irmãos, vamos lá, um versículo 18, diz assim. Efésios 6 e 18, quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga escola dominical. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Meus irmãos, esse texto de Paulo fala-nos sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo certamente observava, devido às suas muitas prisões, Paulo passou a conviver com os soldados romanos, porque o seu ministério passa praticamente o tempo inteiro na prisão. E esse convívio de Paulo com soldados, com a pretória, ele passa certamente a vislumbrar todos os dias a vestimenta do soldado romano, a armadura dele. E é por isso que Paulo escreve aqui, fazendo uma descrição sobre a armadura de Deus, né? Mas baseado na armadura de um soldado romano. E ele, no verso 10, ele dá uma ordem, parece, ele faz um pedido, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. E é tão interessante porque Paulo vai encerrar a carta aos Efésios falando sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. Diga assim, batalha espiritual. Depois de ele falar sobre a posição do cristão em Cristo e a sua conduta no mundo, agora o apóstolo, no final dessa epístola, ele vai revelar que há uma guerra invisível, mas real. O apóstolo aqui nos lembra que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas com forças espirituais do mal. Aprenda uma coisa essa noite: a nossa luta não é entre nós. Não deve ser entre nós. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Ele diz que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Por isso, meus irmãos, não basta ter fé. Sabia disso? Nós não vamos vencer uma guerra espiritual só com fé. Não basta ter fé, nós precisamos estar armados. Armados. Às vezes a igreja não entende isso, né? A gente pensa que é só ter fé, é só crer. Não, irmãos, eu preciso estar armado. Porque o diabo, na verdade, ele não teme quem fala de Deus, mas ele teme quem está vestido da armadura de Deus. Armadura. Deus tem uma roupa para nós, uma armadura para nós. E essa armadura que a Bíblia fala aqui, não é? E ele começa a narrar aqui, nos versos 11 a seguir, chamado a força espiritual. O que é a força espiritual? Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que tem de pessoas hoje espiritualmente fracas, né, que tem uma fé fraca, uma fé minguada. E Paulo, ele está dizendo assim, ó, ninguém pode se fortalecer em si mesmo. Às vezes a gente diz: não, eu estou buscando força, eu estou reagindo, eu estou, né? Mas não, a força do cristão, gente, nós não conseguimos nos fortalecer a nós mesmos. A nossa força vem de Deus. É em Deus que nós nos fortalecemos. Porque a força do cristão não vem da carne, irmão Adriano, mas vem da nossa comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Olha, irmãos, como é difícil, às vezes até num culto como esse, de 1h30, 2 horas, alguém aqui, não é, se desligar da sua vida, do seu mundo, e aqui se ligar com Deus, para ter aqui, pelo menos um momento de comunhão com Deus.
Gente, essa guerra espiritual, essa guerra que nós vivemos contra a nossa carne, contra esse inimigo invisível, mas que é real, essa guerra, ela não é física, ela é espiritual. Não se ganha do inferno no grito. Houve uma fase aí há uns anos atrás, quando surgiram algumas denominações que começaram, a engrandecer a matéria, engrandecer, os bens materiais, o dinheiro, a prosperidade. Talvez os mais antigos vão lembrar quando a teologia da prosperidade invadiu os altares das igrejas, invadiu o nosso Brasil. Essa teologia da prosperidade que vem da América do Norte. América do Norte, Estados Unidos, que foi o maior celeiro de missionários, a igreja que mais enviou missionários para o mundo, hoje é uma igreja frustrada, é uma igreja que está se definhando, as igrejas estão virando danceterias, a Europa, as igrejas estão virando esses pubs, para as pessoas beberem. Por quê? Porque entraram para o lado da prosperidade, do dinheiro, do físico, do humano. É claro que nós precisamos do dinheiro, precisamos da matéria, do material para viver. Se a igreja não contribuir, vão cortar a nossa luz. É verdade ou não é? Se daqui a pouco os crentes, nós não vamos contribuir mais com a obra de Deus, daqui a pouco a gente não tem luz, não tem som, não tem gente trabalhando. Só que o que nos move não é o material, a nossa guerra não está nesse aspecto físico, humano, material. A nossa batalha, ela é espiritual, contra as forças malignas. As armas carnais, irmãos, elas não vencem batalhas espirituais. É por isso que Paulo escreve dizendo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, meus irmãos, nós precisamos nos revestir. Eu vou correr aqui, vestir da armadura completa. A Bíblia diz, Paulo está dizendo: revistam de toda a armadura, tomai toda a armadura de Deus. Irmão, cada peça aqui, depois você lê em casa, tem um significado especial. O cinturão da verdade. A verdade é o que sustenta, toda a armadura. Porque esses homens usavam toda uma parafernália, protetor de canelas, couraça, capacete, escudo. Não era como hoje, que existem os coletes balísticos. Hoje as armas diminuíram de tamanho e aumentaram em poder. Mas nesse tempo era ferro. Quem lembra do general Naamã, leproso, não quis entrar no Jordão, porque ele não queria molhar aquela armadura pesada. Segundo a história, uma armadura dessa chegava a pesar 60, 70 quilos. Quem lembra de Davi, quando foi matar o gigante Golias, se apresentou e Saul disse: não, meu filho, tu quer ir? É suicídio. Tu quer ir? Tu vai morrer. Mas eu vou te emprestar a minha armadura. Saul emprestou a armadura para Davi, Davi vestiu a armadura dele e não conseguia nem caminhar. E aqui é uma lição para cada um de nós. Deus deu uma roupa. E a gente tem que usar a nossa roupa, não a roupa dos outros. Às vezes a gente quer usar a armadura do outro, a roupagem espiritual do outro. Vai com a tua roupa, vai com a tua armadura, vai com o teu glória a Deus, vai do teu jeitinho, vai com a tua oração, vai com a tua mãozinha, às vezes fraquinha, mas vai com ela erguida, porque Deus vai na tua frente. Hoje está bom de pregar, estou vendo que vocês estão com vontade de dar glória. Eu acho que foi o Tiagão. Está bom de pregar, mas eu vou correr. Cinturão da verdade, irmão. Irmão, a verdade é o que sustenta toda a armadura. Sem a verdade, tudo cai. Tudo cai. A mentira, irmão, não sustenta nada. Então a primeira peça da armadura que Paulo fala, cinturão da verdade.
A mentira abre brecha, a verdade fecha as portas do inimigo. A verdade não é um acessório, é um alicerce para todo guerreiro e guerreira de Deus. Você é uma guerreira de Deus. Você é um guerreiro de Deus. Nós somos guerreiros, nós estamos numa guerra espiritual. Não é a guerra do Rio de Janeiro, não é a guerra na faixa de Gaza, não é a guerra da Ucrânia, não, é uma guerra espiritual. E Deus, numa noite como essa, mais do que nunca, Ele está dizendo: coloquem toda a armadura, cinturão da verdade, couraça da justiça. Vou correr aqui. Essa couraça, irmão, você sabe, era uma cota de malhas de aço. Essa cota de malha, ela protegia o tronco aqui, os órgãos vitais. Onde é que estão? Os órgãos vitais estão no tronco aqui. Coração, me ajuda aí. O que mais tem aqui? Pulmões, me ajuda aí. Fígado, baço. Então a couraça, essa cota de malhas que era usada por baixo da armadura, ela protegia o coração, o centro das emoções. Irmãos, couraça da justiça, viver em retidão é viver protegido. A santidade é o colete à prova de Satanás. A tua santidade é o colete, não é a prova de balas, não, é a prova do inferno. Porque um homem e uma mulher santificado na presença de Deus, consciência tranquila, vida na... Olha, irmão, essa couraça da justiça protegendo os órgãos vitais da tua vida espiritual, o maligno pode tentar, ele pode, enfiar a faca, a espada, mas ela não penetra, porque a couraça da justiça está em você. Oh, glória a Deus. Terceiro, Paulo fala sobre as sandálias do Evangelho. Você sabe, irmão, que nesse tempo os soldados usavam sandálias, e por cima da sandália havia um couro que protegia os pés ali, protegia, né? Então essa sandália fala de prontidão. Alguém que está de calçado, alguém que está, preparado. Você quer ler aí, irmão? Vamos ler rapidinho? Me ajuda aí. Verso 14, olha aí. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados os pés, na preparação, verso 15, do Evangelho. Irmão, o cristão não vive parado, ele avança, levando o Evangelho. Hoje eu saí ali do batismo e eu estava com os pés molhados, logicamente, esqueci meu chinelo aqui na igreja, Aí vim caminhando no pátio ali no meio das pedras. Pensa num pé branco que nunca viu o chão assim. O meu, né? E aí eu vinha caminhando de pé descalço com a Andréia, pisando nas pedras, e sempre tem um abençoado para tirar uma foto. Mas foi legal. Foi legal, mandaram uma foto para mim, né? E eu vou dizer para vocês, olha que eu caminhei nessas pedrinhas aí e doeu meus pés. Depois fui até olhar para ver se não tinha furado, né? Pezinho fininho, não é aquele pé de interior, né? O camarada é criado lá na roça, pisava até nas brasas acesas e não sentia nada. Mas eu vim com a Andréia ali, com os pés no chão. Irmãos, essa sandália que Paulo fala, calçai os pés na preparação do Evangelho. É o crente, é o cristão, irmão Jaime, que carrega as boas novas e não teme o campo da batalha. Ele está calçado. Não é na Havaiana. Não é na pegada, não é no teu Scarpani, irmão, não. Me diz umas marcas aí de sapato bom, Ferracini, Pegada, JP, Conga, que chute. Não é esse sapato aí que eu estou falando, irmão. Eu estou falando sandálias do Evangelho da paz. Olhe para mim aqui. A pessoa está calçada, Tiagão, no Evangelho. É o Evangelho que ele leva, pastor Ademir, de casa em casa. Sabe, irmãos, eu já tive 30 anos.
Eu já tive 40 anos. Hoje eu tenho 50. Eu também já me emocionei. Eu também já me iludi. Eu também já achei que já passei naquela fase que o evangelho, eu já tive aquela coisa de pregador, sabe, aqueles sonhos de andar, e ainda prego hoje durante um ano, irmãos. Esse dia eu estava fazendo as contas de toda a minha vida ministerial, eu já falei para mais de 1 milhão de pessoas. Você acredita nisso? Mais de 1 milhão de pessoas já me ouviram. Em mais de 20 anos pregando, faz as contas para você ver. E a gente às vezes se empolga, mas o evangelho não é isso, irmão. Não é status, não é mídia. Não, hoje estão escolhendo os pregadores aí para os grandes eventos pela quantidade de seguidores que eles têm no Instagram, pelo engajamento que eles têm. Tem muita gente de Deus aí, gente simples, que calçou as sandálias da humildade, do evangelho, da paz, e faz a obra de Deus, e há um galardão para você. Porque às vezes um pregador viaja um ano inteiro e não ganha uma alma, mas você às vezes faz uma visita e reconcilia uma família para Deus, e alguém se batiza lá, e já valeu a pena. Então, sandálias da paz, sandálias do evangelho, da paz. Vamos lá para encerrar. Escudo da fé, irmão. Quem tem fé aqui, levante a mão. O que esse escudo faz, pastor Leandro? Ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. Porque não tem criatura para jogar dardos inflamáveis em nós, irmãos, a não ser Satanás. Sabe o que é dardo inflamado? É uma flechinha com veneno na ponta. O inimigo passa só jogando veneno nas pessoas. Você vê que às vezes tem gente que estava bem, uma semana, estava bem na segunda, estava bem na terça, estava bem na quarta, chegou quinta-feira, um dardo, pegou um veneno lá. O escudo da fé, olhe para mim, havia 2 tipos de escudo. Havia o escudo normal, que ele era menor, protegia só o tronco, mas havia o pavés, que era um escudo que protegia da cabeça aos pés. A pessoa ficava escondida ali. A tua fé nunca vai impedir os ataques do inimigo. Tem gente que diz, não, mas eu tenho fé. A fé não impede os ataques, mas neutraliza eles. É o escudo da fé. O inimigo atira. Deus usa pessoas às vezes para tirar a tua paz, para te irritar, para fazer você pecar. É assim ou não é? Quem sabe você veio nessa ceia dizendo, pastor, eu quase que não vinha tomar nessa ceia hoje. Eu quase que não vinha no culto hoje, porque eu passei a semana inteira enfrentando alguém, aqueles dardinhos. E o inimigo conhece o nosso ponto fraco, o diabo sabe quem tu é, irmão. Se tu gosta de feijão mexido, ele vai te botar feijão mexido na tua frente. Se tu gosta de bebida alcoólica, ele vai fazer banquete para ti de bebida. Se o teu problema ele conhece as áreas que você é tentado, e ele vai lá e coloca na tua frente. E tem gente que é tentado e muitas vezes cede à tentação. Eu não vou deixar, irmãos, passar essa ceia sem deixar aqui o que Deus colocou no meu coração. Toda ceia eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. Às vezes é melhor você entregar a tua tentação antes que você caia. Às vezes é melhor você procurar alguém, procurar um pastor, procurar um líder da tua igreja, e ir lá e dizer, pastor, irmã, irmão, procure a esposa do pastor. Se você é uma mulher, diga, irmã, ore por mim, estou sendo tentada, porque a tentação ela vem para derrubar a pessoa. Ah, mas eu só fui tentado não cair. Tem um hino na harpa que diz, tentado não cedas. Ceder é pecar. Mas por que eu vou ficar lutando contra isso, guardando essa tentação? Entrega isso, já coloca diante de Deus. Diz, Senhor, me livra, não me deixa cair em tentação. Como é que eu faço isso, pastor Leandro? A fé não tira você da guerra, não tira, mas ela te faz vencer dentro dela. Hoje é a primeira ceia de muitos candidatos
que foram ao batismo, agora já não são mais candidatos, são novos convertidos, novos cristãos. E Deus está falando com você também, que está começando, e você tem que entender isso. Não é porque tu tem fé que Deus vai te tirar da batalha, não. Você tem fé, você está na guerra, mas você vai vencer a guerra, dentro da guerra, com esse escudo da fé. A história de Israel diz que eles passavam óleo nos escudos para deslizar os golpes do inimigo, né? Eles embebiam os escudos de couro no azeite. Imagina um crente que tem um escudo da fé e tem unção do Espírito. Você está no óleo, está no azeite de Deus. Você já tentou pegar algo que está embebido em óleo? Não dá, né? Escorrega, cai. O inimigo às vezes não te pega, não consegue te atacar, porque os golpes deslizam naquela unção que está na nossa vida, na tua vida. E eu vou para o final: escudo, capacete. Só falta mais dois. Que capacete é esse, pastor Leandro? Protege a mente. Onde é que o diabo ataca? Ele tenta atacar os pensamentos com dúvida, medo, condenação. Como Satanás gosta de colocar condenação na vida das pessoas. Condenar a gente de coisas que Deus até nos perdoou, que Deus lançou no mar do esquecimento. Irmãos, eu recebo mensagens de pessoas de tudo que é lugar. Às vezes eu mostro para minha esposa cada pedido de oração, e a gente vê nitidamente que não é, às vezes, nem ataque maligno, é coisas que as pessoas, elas deixam entrar na sua mente. Claro que o diabo ataca onde, irmão? Ataca na mente. Mas essa noite Deus está te dizendo, ó, coloque o capacete da salvação. Aleluia, porque o diabo tenta atacar os pensamentos com dúvida, mas quem tem certeza da salvação, meus irmãos, tem uma mente blindada. Blindada. Eu queria que você dissesse assim, diga assim essa noite: Deus, diga Deus, blinda. Blinda. Você sabe o que é blindar? Blindar é um revestimento. Hoje existem carros blindados, né? Existem casas blindadas, vidros blindados. Essa é uma oração que eu comecei a fazer de uns anos para cá. Eu sempre oro e digo: Senhor, blinda-me, me blinda com a couraça da tua justiça, com o capacete da salvação. Irmão, a minha palavra para essa ceia hoje é essa: Deus quer que você saia daqui revestido com toda a armadura. Porque tem gente que só quer colocar o capacete, tem outros que só querem colocar a couraça, né? Mas eu encerro, tem mais uma arma só para nós encerrar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, essa é a única arma ofensiva que nós temos. Você prestou atenção? Alô, olhe para mim aqui. Você prestou atenção que todas as armas que Paulo fala aqui, irmão Adriano, são armas de defesa. A gente tem muito mais armas de defesas do que de ataque. A gente só tem uma arma de ataque. Só uma arma de ataque. A única arma, irmão Jaime, que nós temos de ataque, a arma ofensiva, pastor Guilherme, Tiago, é a espada do Espírito. A espada do Espírito. E que espada é essa, meus irmãos? A palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Quem trouxe ela aí? Eu quero ver a tua Bíblia aí. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia, levante a sua Bíblia. Olha aí. Levante a sua Bíblia. Aleluia. Olha como tem palavra de Deus na mão do povo aí. Tem espada de Deus aí. A espada do Espírito é a única arma ofensiva que nós temos. A palavra de Deus, irmãos, ela não é para enfeite. Não é para enfeite, ela é para combate. Hoje a gente vê a palavra de Deus sendo usada para enfeite, né? Hoje, sei lá, agora parece que todo mundo é crente. Vocês já viram isso? Todo mundo é crente. A camarada faz um gol, é crente. Que bom, tomara que seja. Camarada trabalha lá
né, luta, UFC, ele vai lá, ele está demolindo o outro a pau, mas quebrando. Aí depois ele fala, eu estou aqui em nome de Jesus. Meu irmão, eu não estou falando que eu sou contra, né? Mas é estranho, tu está lá arrebentando o outro no soco. E depois eu quero dizer que eu sou um servo de Deus. Sei lá, você vai na timeline do teu celular. Vai na timeline. Tem mulheres hoje aí, não, hoje agora tem mudar o nome, né? A prostituição agora se chama job. Eu sou do job, mas sou crente. O Rio de Janeiro, o pessoal descendo tudo de fuzil para assaltar um banco, pede oração para o pastor, mas se eu estou lá, eu oro na hora. Camarada, tudo de fuzil, pedi para mim orar por eles. Um dia eu vi um vídeo, um irmão orando lá, um pastor orando, Senhor, abençoa os meninos que vão assaltar esse banco. Dá vitória para eles. Eu até entendo, pastor, né? Todo mundo armado, Tiago. Até tu orava, gente. Não vai orar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo hoje. Irmão, eu estou falando bobagem, isso é o culto de ceia. Nós estamos vivendo hoje um tempo que todo mundo é crente. Todo mundo é crente, todo mundo é cristão. Virou uma modinha agora ser cristão. Uau, Jesus. Thank you, Lord. Oh my God. Só que a gente começa a olhar para essa avalanche de cristão. Olha aqui, esse crescimento de evangelho. Pega uma lupa, quem sabe o que é uma lupa? Tu começa a olhar com uma lupa. Sabe que a minha avó, irmão, era muito pobre. E ela tinha muitos netos. E às vezes eu ia para a casa dela. Estou falando da minha avó paterna. Era muito difícil eu ir na minha avó paterna. Eu vivia com a minha avó materna. Mas eu ia lá. E tinha muitos netos, muitos. E ela tinha filhos, netos, uma gurizada naquela vila lá. E a minha avó, ela fazia um pacotinho de feijão. E ela se atracava quando chegava mais gente, ela botava água naquele feijão. E a gente chegava e botava água, e água, e água. E água, e água, mas grão mesmo. Dava para contar os grãos. Era água e água. Hoje as pessoas estão colocando água no evangelho. O evangelho no Brasil hoje está igual o feijão aquele da minha avó, tadinho. Água. As pessoas estão botando água. O que tem de gente botando água no evangelho? Mas você vai lá na panela olhar, cavoca lá. É uma meia dúzia de grãos. Não tem essência. É um evangelho que eu posso ser casado com uma pessoa do mesmo sexo e posso ser batizado, posso tomar ceia. A espada do Espírito, a palavra de Deus, não é para enfeite, gente, é para combate. Oh, glória a Deus, eu quero encerrar aqui. Quem tem a palavra tem poder para contra-atacar o inferno. E é isso que eu quero que você tenha essa noite, essa palavra de Deus na tua boca, nos teus lábios. Oh, aleluia, aleluia. Aí estão as armas da nossa milícia. Aí estão as armas que Paulo fala. Mas essa noite Deus quer te entregar essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Faz assim com a tua mão, assim, ó. Faz assim, ó. Se tu quiser, faz melhor. Pega a tua espada assim, ó. Pega ela assim, que nem eu estou pegando a minha aqui, ó. Aleluia. Olha para ela. Diga para você, olha para a tua Bíblia e diga, não é para enfeite, diga. Não é para enfeitar a sala, não é para enfeitar o carro, não é desodorante para estar embaixo do braço, não. Diga, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Oh, diga com essa palavra, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. É a arma mais poderosa de Deus para as nossas vidas. Fique de pé nessa noite. Há uma liberdade do Espírito Santo aqui, sentimos a sua presença. Oh, glória a Deus, você está no melhor lugar.
Você sabia que na antiga União Soviética, no comunismo da União Soviética, de Stalin, a Bíblia foi proibida, ninguém tinha Bíblia, não havia Bíblia. Então foi permitido que se colocasse uma Bíblia dentro de uma caixa lá, e essa Bíblia tinha um cadeado preso numa corrente. E só existia aquela Bíblia no país. E as pessoas vinham para ler aquela Bíblia. E era uma fila, gente, uma fila enorme, 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 você não tem noção. E talvez alguém já ouviu falar do pastor José Irion. E ele conta isso numa das suas pregações, que as pessoas, iam na fila, lá falar com quem estava na fila, e chegavam lá, alguém dizia assim, te perguntava, quanto tempo tu está aqui? Os irmãos diziam assim, eu já estou aqui há 10 dias na fila. Mas por 10 dias, eu estou 10 dias aqui, estou esperando a minha vez, porque eu quero ler um versículo. Porque não era permitido ler a palavra de Deus, portar a palavra de Deus. E nós temos a espada conosco. Nós temos a Bíblia, irmãos, ela está. Tem gente que tem 5, 10, 20 Bíblias. Irmãos, a Bíblia precisa estar não na nossa mão, mas no nosso coração. Pastor Leandro, por quê? Porque a guerra é espiritual, a guerra é aqui dentro. Então não falte o culto da palavra, não falte a escola dominical, não falte lugares aonde a Bíblia está sendo pregada e ensinada, porque é ela a nossa espada, a nossa arma de defesa, a nossa arma ofensiva. Ele foi para o deserto, né? 10 dias, 20 dias, 30 dias. E Satanás está na dele. 35 dias. Olha aqui, Jesus 40 dias no deserto, a Bíblia diz. Jesus no deserto 40 dias. Olha a Bíblia diz assim, e tendo fome, apareceu o capiroto. E tendo fome, apareceu Satanás. Por que ele não apareceu nos 30 dias? Por que ele não apareceu, Gerson, nos 20 dias? Quando a Bíblia diz, e tendo fome, apareceu Satanás, eu entendo o seguinte: o inimigo aparece na brecha que eu deixo. Quando eu deixo uma brecha, até então Jesus estava aguentando, né? Jesus 35 dias, 36. Quando deu 40 dias, irmão, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Aí ele apareceu. Apareceu, né? Assando um pãozinho ali. Jesus 40 dias. Aí já chegou. Tá com fome, Jesus? Bem coisa de capeta, né? Porque tem capeta e tem gente usada pelo capeta. Já viu que tem gente que aparece só na tua brecha? Quando tu deixa a brecha, você já viu? Não ia dar certo? Tu não falou que ia comprar? Tu não falou que Deus ia te dar? Você já viu? Tem gente assim, não tem? Tem ou eu estou inventando coisa? Pãozinho ali, quentinho. Aí o diabo disse assim, tá com fome? Transforma as pedras em pão. Porque na cabeça de Satanás ele já está pensando no pãozinho quentinho, a pessoa com fome 40 dias. Mas Jesus é Jesus. Irmãos, pensa comigo. Será que Jesus não entende também? Se eu transformo isso aqui em pão, eu estou há 40 dias sem comer. É capaz de eu pegar e comer, né? Você não pensa isso também? O que Jesus disse para ele? Puxou a única arma ofensiva que nós temos. Jesus puxou a espada do Espírito, que é a palavra. E disse, olha aqui, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos, Jesus deu-lhe um fight, assim, ó. Tchau. E ele fugiu? Fugiu nada. O malandrão ficou ali, só na astúcia.
Porque o inimigo é assim, ele não anda a 10 quilômetros, 20 quilômetros, ele anda em derredor, buscando que possa tragar. Qual foi a segunda tentação? Me ajudem aí. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Levou ele no alto do templo. Chegou, levou ele lá em cima, né? Jesus olhou aqui. Uau! Ele disse assim: te atira, Jesus. Te atira. Pula daqui. Tu não é o filho de Deus. Tu tem hostes angelicais. Tu tem miríades de anjos. Te atira. Jesus talvez pensou, né? Vamos pensar no Jesus humano. Se eu quiser eu me atiro mesmo. Se eu quiser eu me atiro. Eu nem preciso de anjo. Se eu quiser eu me atiro e ainda flutuo no ar. Aí Jesus disse: mais um fight. Não tentará o Senhor teu Deus. Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas a gente não faz, irmão, para não tentar Deus. Jesus deu mais uma. Foi embora. Não, irmão, ele mostrou o mundo e disse assim: olha, tudo isso aqui eu vou te dar o mundo, se tu prostrado me adorar. Jesus de novo com a espada. O que ele respondeu? Somente ao Senhor adorarás, ao Senhor teu Deus adorará de todo o teu coração. Ei, você vai sair dessa ceia hoje dando-lhe de espada no capeta. Você vai sair daqui essa noite dando de espada nos demônios. Você vai sair daqui calando a boca de miserável, fofoqueiro, incrédulo, gente endemoniada que só perturba a tua vida. Tu vai sair daqui hoje com a palavra de Deus, degolando o capeta para tudo que é lado, porque Deus te dá essa autoridade. Deus nos dá essa autoridade. Degolando capetas, não é pessoas, irmão. Porque a nossa luta não é contra carne. Quem quer essa autoridade? Diga assim: eu já sabia. Diga: eu já sabia que tinha essa autoridade, mas hoje isso ficou mais notório. Diga: eu tenho poder. Diga: eu tenho palavra. E eu vou vencer o maligno pela palavra. Levante a sua mão direita assim. Há uma presença gloriosa de Deus aqui. Eu quero que tu feche os teus olhos agora. Faça isso, ao meu pedido. Levante a sua mão. Deus está te dando autoridade essa noite. Autoridade pela palavra. Deus está te colocando nessa noite a par de uma situação que você precisa entender. Você tem uma arma ofensiva, a arma que é a palavra de Deus. Você que me ouve, me assiste, vai me assistir, você precisa entender que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra nas juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito. A palavra tem que estar no pulmão. E o pulmão é o órgão que nos faz respirar, que faz o oxigênio bombar. E quando a palavra está no pulmão, o teu pulmão espiritual, ele vai pulsando, ele vai bombando. A palavra tem que estar nos teus rins. E os rins é o que filtra o nosso sangue. E a palavra nos rins da alma, ela filtra toda a impureza, toda a imundícia. A palavra tem que estar no coração. E o coração tem 2 movimentos: a sístole e a diástole. Quando ele bate, assim a palavra no coração, é a palavra batendo, palavra, 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 palavra. Oh, eu recebo a palavra de Deus aqui essa noite. Levante a tua mão ao céu, levante bem alto uma de suas mãos. Eu quero orar por você agora. Querido Deus, nós estamos na tua presença. É mais uma ceia que vamos participar. Chegamos aqui, Senhor, para participar da ceia do Senhor. Senhor, dê essa autoridade a esta mulher, dê essa autoridade a esse homem que está chegando hoje para comunhão
comunhão da igreja que está iniciando a sua caminhada. Eu já trouxe a roupa aqui para eles, eu já trouxe a armadura aqui hoje, é só eles vestirem. O Espírito de Deus está falando: o meu servo já trouxe a armadura, é só vestir, é só vestir. Couraça da justiça, capacete da salvação, escudo da fé, oh glória a Deus, sandálias do evangelho. Receba, receba a palavra, a palavra, a palavra. Oh glória a Deus.